Olá, eu lhes dou as boas-vindas ao Doutor Tenho Dor. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre uma classificação que existe para auxiliar os dentistas no diagnóstico diferencial. É uma classificação de dor que difere um grande rol de dores em 3 tipos diferentes. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É um vídeo que vai esclarecer um pouco esses 3 tipos, que vão auxiliar dentistas, profissionais da saúde e até mesmo vocês, pacientes, a compreenderem um pouco mais o tipo diferente de dor que vocês podem ter. Bom, a primeira classificação de dor, o primeiro tipo de dor, ela é dita como uma dor do tipo somática. A dor do tipo somática é aquela dor que a gente encontra, então, um estímulo nocivo evidente. Como seria isso? Então, o paciente vai lá, faz uma extração dentária, né, uma exodontia, ou faz mesmo uma raspagem gengival, onde bate o instrumento lá na gengiva. Causa uma dor, causa um estímulo. A gente tem um estímulo ali nocivo que está presente, a gente consegue encontrar a causa daquela dor, né? O instrumento bateu na gengiva, eu extraí aquele dente, eu coloquei um implante dentário. Então são exemplos de dores somáticas, porque tem um estímulo nocivo ali, um estímulo que causa dor muito evidente. Outra característica é que é uma dor mais precisa, uma dor mais definida. A gente consegue localizar precisamente onde está essa dor. A gente sabe, colocamos o implante lá naquela região, então o paciente vai sentir dor naquela região exata onde teve a instalação do implante. Ela é mais precisa, ok? Ela geralmente acomete tecidos cutâneos e profundos, que seria isso: mucosa oral, músculo, pele, gengiva, são estruturas superficiais e profundas que podem ser acometidas por esse tipo de dor somática. Exemplos: os traumas, né, que levou uma pancada, levou uma batida, as cirurgias de instalação de implante são exemplos de dores somáticos. E aí a nossa grande também VTE, disfunção temporomandibular, ela é um exemplo de dor do tipo somática. Agora, no nosso segundo tipo de dor, vamos falar das dores viscerais. Bom, então, em relação às dores viscerais, o que a gente precisa saber? As dores viscerais são aquelas geralmente ativadas por uma inflamação. Então, a gente tem uma dor que geralmente pulsa, uma dor inflamatória, uma dor pulsátil. E um exemplo clássico na odontologia é a dor de dente, a dor da pulpite, a inflamação da polpa. Então, dentro do dente, a gente tem estrutura de tecidos como vasos e nervos, que é a polpa dental. E essa polpa pode ser infeccionada e inflamada. E ao inflamar, ela vai dar uma dor muito característica da dor visceral. É chamada, então, a pulpite de dor visceral. As características dela são, geralmente, então, ativada pela inflamação, mas ela pode ser também associada com um desconforto que é difuso, que é espalhado. A dor da pulpite, a dor de dente, ela geralmente não é bem localizada. Ela é mais difícil de localizar, ela é mais difusa, mais espalhada. Por isso que muitas vezes o cirurgião dentista faz testes de vitalidade para saber exatamente qual é o dente, qual é a região que está sentindo dor. Ok? Tem também na dor visceral um inchaço, né? Essa inflamação causa um edema, um inchaço na região, muito comum na pulpite também. A dor visceral, como o nome já diz, ela acomete as vísceras do nosso corpo. Então, as vísceras pélvicas, as vísceras abdominais, as vísceras torácicas e também a polpa dental, que é uma víscera. Víscera é o quê? É um órgão, um tecido, uma estrutura que fica dentro de uma cavidade. Então, a polpa dental é um tecido que fica dentro do dente. Então, por isso que ela é chamada de visceral. Um outro exemplo é a apendicite, né? O apêndice é uma estrutura que fica dentro de uma região e a gente chama essa dor do apendicite uma dor visceral, que também está associada a uma inflamação, né? Inflamação do apêndice, e tem esse desconforto difuso, a gente não sabe exatamente onde que está essa dor, ok? Um outro exemplo da dor visceral é o infarto agudo do miocárdio. Bom,
Vemos a dor somática, vimos a dor visceral, agora vamos para a dor neuropática. Mas fique atento que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, porque tem muita coisa para falar sobre dor neuropática. Mas basicamente, uma dor de nervo ou neuropática é uma dor que a gente não encontra um estímulo nocivo óbvio ali. Então é um estímulo nocivo óbvio ausente. Então, geralmente é aquela dor em que a gente não encontra a causa, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo com aquele paciente. Geralmente é o paciente que vai chegar no consultório com uma dor, vai ser feito tratamento de canal, essa dor não vai melhorar. Vai mexer no dente de novo, vai retratar, vai cortar a ponta do dente e nada vai melhorar. Então, são tratamentos contínuos que não vão melhorando. Essa dor do paciente é uma dor contínua. Um outro exemplo, daí o paciente vai lá, não aguenta mais, extrai aquele dente e a dor também não melhora. Essa é a dor neuropática, tem essa característica de fazer vários tratamentos e a dor não melhorar. Então a gente tem ali o estímulo nocivo óbvio ausente, a gente não encontra a causa dessa dor. A gente tem também associado ali a uma lesão do nervo, óbvio, uma dor neuropática, é uma dor que tem uma inflamação neurogênica, uma inflamação ali naquele nervo, daquela região. A gente não consegue ver, não consegue encontrar essa causa, porque a gente não consegue enxergar a olho nu essa alteração, essa lesão do nervo. Uma outra característica que acontece muito na neuropatia é uma alteração na sensibilidade dolorosa. Então, geralmente, esse paciente, quando a gente vai encostar na região da neuropatia, ele vai sentir muita dor, vai ter uma exacerbação de dor. Ou até mesmo o leve tato, ele vai sentir dor, porque ele tem o quê? Alteração na sensibilidade de dor. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, ok? A dor neuropática, como o nome diz, ela afeta os nervos do nosso corpo, É uma lesão ou uma inflamação nos nervos do nosso corpo. Alguns exemplos são a neuralgia trigeminal, que é aquela dor em choque unilateral muito forte, que geralmente acomete o nervo trigêmeo. A dor pós-herpética, que acontece após a inoculação do vírus da herpes. E a dor do dente fantasma, que é esse exemplo que eu dei anteriormente. O paciente extrai o dente, não tem mais dente nenhum na região, mas ele continua sentindo dor por muito tempo, por meses, por anos. E esse é um exemplo de dor neuropática. Então aqui a gente viu os 3 exemplos. A dor somática, que é aquele, pode ser citado uma dor após cirurgia de instalação de implante. Vimos também a dor visceral, que é aquela pulpite aguda, aquela inflamação aguda da polpa. E a dor neuropática, um exemplo, são essas dores fantasmas, ou essa dor chamada, cientificamente, dor neuropática intraoral, ou dor neuropática pós-traumática. Ok? Importante para a nossa área, a dor somática. Na dor somática, um outro exemplo é a DTM, a disfunção temporomandibular. Ok? Espero que vocês estão gostando dessas conversas e aguardo vocês na próxima. Muito obrigado.